A capa de Veja, ou, se Dilma for reeleita, o presidente do Brasil acabará sendo Michel Temer. Ou, além de dizer que a governanta sabia da roubalheira na Petrobras, Doleiro diz que pode ajudar a polícia a identificar contas secretas do PT no exterior. Parece que a casa caiu. Página dupla V. O governo segurou dados negativos sobre o IDEB, a miséria e a arrecadação, entre outros, porque teme que eles possam prejudicar a votação da candidata do PT à reeleição. Já é um escândalo porque o Estado brasileiro não pertence ao partido. Ao jornalismo não cabe nem retardar nem apressar a publicação de uma reportagem em razão do calendário eleitoral. A boa imprensa se interessa por fatos e disputa, quando muito, leitores, ouvintes, internautas, telespectadores. Na terça-feira passada, há 3 dias, portanto, o doleiro Alberto Youssef, preso pela Operação Lava Jato, deu um depoimento estarrecedor à Polícia Federal e ao Ministério Público. A revista Veja sabe o que ele disse e cumpre a sua missão: dividir informação com os leitores. Se, em razão disso, pessoas mudarão de voto ou se tornarão ainda mais convictas do que antes de sua opção, eis uma questão que não diz respeito à revista, afinal, ela não disputa o poder. E o que disse Youssef, como revela a Veja, numa reportagem de 8 páginas? Que Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff sabiam da roubalheira que havia na Petrobras. Mas Youssef se prontificou a ajudar a polícia a chegar a contas secretas do PT no exterior. Segundo as pesquisas, Dilma poderá ser reeleita presidente no domingo. Se isso acontecer e se Youssef fornecer elementos que provem que a presidente tinha conhecimento das falcatruas, é certo como a luz do dia que ela será deposta por um processo de impeachment. Não é assim porque eu quero. É o que estabelece a Lei 1079, com base na qual a Câmara acatou o processo de impeachment contra Collor e que acabou resultando na sua renúncia. O Petrolão já é o maior escândalo da história brasileira e supera o Mensalão. O diálogo que expõe a bomba capaz de mandar boa parte do petismo pelos ares é este: o Planalto sabia de tudo, mas quem no Planalto? Perguntou o delegado. Lula e Dilma, respondeu Doleiro. E Youssef diz ter elementos para provar o que diz, e, em seu próprio benefício, é bom que tenha, ou não contará com as vantagens da delação premiada e ainda poderá ter a sua pena agravada. A sua lista de políticos implicados no esquema já saltou, atenção, de 30 para 50. Agora, aparece de forma clara, explícita, em seu depoimento, a atuação de José Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras durante o califado de Lula e em parte do governo Dilma. Entre outros mimos, ele revela que Gabrielli o chamou para pagar um cala-boca de R$1 milhão a uma agência de publicidade que participava do pagamento ilegal a políticos. Nota: Youssef já contou à PF que pagava a pensão mensal a membros da base aliada, a pedido do PT, que variavam de 100 mil a 150 mil. Pessoas que conhecem as denúncias de Youssef asseguram que João Vacari Neto, conselheiro de Itaipu, tesoureiro do PT e um dos coordenadores da campanha de Dilma, será fulminado pelas denúncias. O doleiro afirma dispor de provas das transações com Vacari. Elas compõem o seu formidável arquivo de mais de 10 mil notas fiscais, que servem para rastrear as transações criminosas. Contas no exterior. É nesse arquivo de Youssef que se encontram, segundo ele, os elementos para que a Polícia Federal possa localizar contas secretas do PT em bancos estrangeiros, que o partido sempre negou ter, é claro, até porque é proibido. A propósito, o papel de um doleiro é justamente fazer chegar, em dólar, ao exterior os recursos roubados, no Brasil, repatriando-os depois quando necessário. Porque Veja não revelou isso antes, porque Youssef só depôs na terça-feira. A revista antecipou a edição só para criar um fato eleitoral. É uma acusação feita por pistoleiros. Veja publicou uma edição na sexta-feira anterior ao primeiro turno e já tinha planejada e anunciada uma edição na sexta-feira anterior ao segundo turno. Mas que se note, ainda que o tivesse feito, a decisão seria justificada. Ou existe alguém com disposição para defender a tese de que vota melhor quem vota no escuro?
Quanto ao risco de impeachment caso Dilma seja reeleita, vamos ser claros. Trata-se apenas da legislação vigente no Brasil desde 10 de abril de 1950, que é a data da Lei 1079, que define os crimes de responsabilidade e estabelece a forma do processo. Valia para Collor. Vale para Dilma. Se Rousseff estiver falando a verdade, num processo de delação premiada, e se Dilma for reeleita, ela será deposta. Se a denúncia alcançar também seu vice, Michel Temer, realizam-se novas eleições diretas 90 dias depois do último impedimento, se não tiver transcorrido ainda metade do mandato. Se os impedimentos ocorrerem nos 2 anos finais, aí o Congresso tem 90 dias para eleger o titular do Executivo, que concluirá o período. Informado, o eleitor certamente decide melhor. A Veja já está nas bancas. Por Reinaldo Azevedo.